São Paulo. Olá, bom dia a todos nossos ouvintes, telespectadores da nossa rádio da Rede Alesp. Hoje, sexta-feira, 24 de janeiro de 2020. Eu sou Sérgio Everton e esse é o nosso Jornal da Rede Alesp. Eu sou Guga Mendonça, aqui você vai saber tudo o que acontece no Parlamento Paulista nessa sexta-feira de chuva na capital paulista. Sérgio Everton, às vésperas do aniversário de São Paulo. Será que final de semana vai ser desse jeito? Não, vai ser bom, vai ser bom. De sol, final de semana vai ser de sol, já tem a previsão, já está dada aí, sábado, domingo então vai chegar a máxima mais de 30 graus, inclusive. Então vai dar para o paulistano aproveitar bastante o aniversário de São Paulo. Esse sábado vai estar com o sol, pode ter certeza. E vamos falar então das notícias do Parlamento Paulista nessa sexta-feira, Sérgio. Jornal da Rede Alesp. Vamos às nossas manchetes. Legislação que proíbe testes em animais completa 6 anos. E a cidade de São Paulo comemora 466 anos amanhã. E o paulistano ganha um dia inteiro de comemorações. Jornal da Rede Alesp. Muito bem, a legislação que proíbe aí testes em animais completa 6 anos. A repórter Karina, traz pra gente as informações. Legislação que proíbe testes em animais completa 6 anos. Em 2014, foi sancionada a lei conhecida como Lei Antitestes, que pune laboratórios que usam animais como cobaias para o desenvolvimento de produtos cosméticos. O texto, que é de autoria do ex-deputado estadual Feliciano Filho, especifica que a instituição que descumprir a medida terá que pagar uma multa de cerca de R$1.300.000. Já o profissional responsável pagará o equivalente a R$55.000. Em caso de reincidência, o valor será dobrado e a empresa poderá perder o alvará de funcionamento de forma definitiva. Feliciano Filho usou como justificativa a proibição desse tipo de procedimento na União Europeia, o que ocorre desde 2009. Ele também ressaltou que a maioria dos testes realizados são muito antigos e nunca passaram por avaliação. Atualmente, um grande número de empresas no mundo passou a usar técnicas alternativas de pesquisas para desenvolver produtos, graças às mudanças nas legislações e aos movimentos contra os maus-tratos aos animais. Karina Freitas, Agência Alesp de Notícias. Karina Freitas, eu não estava sabendo aqui, não lembrava o sobrenome dela. Não tinha o sobrenome dela aqui, mas ela acabou de falar. Nossa Karina Freitas, repórter aqui, que trouxe as informações. E vamos continuar falando dos maus-tratos animais, que é um assunto aí, né, que vem cada vez mais ganhando notoriedade na mídia e também provocando reações negativas na população. É de conhecimento geral que muitas marcas de cosméticos realizam testes em animais como ratos e coelhos, para observar os resultados de possíveis reações adversas. Bom, com exceção das empresas que declaram publicamente sua política de não crueldade, né, muitas aí não expõem seu posicionamento sobre esse assunto, o que acaba dificultando, né, a busca pelas marcas ecologicamente viáveis. Pois é, eu tenho aqui na linha, nesse Jornal da Rede Alesp dessa sexta-feira, o médico veterinário Marcelo Teixeira. Nós vamos abordar com o doutor Marcelo Teixeira esse lance realmente do teste dos animais, mas também vamos falar um pouco de castração de animais, que é importante também em termos de políticas públicas na Assembleia Legislativa, tem sido muito discutido, então nós vamos abordar esses temas. Doutor Marcelo, é o Guga Mendonça, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp dessa sexta-feira. Bom dia, Guga, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Marcelo, é o Sérgio Everton. Já de cara, eu queria saber como é que as pessoas ficam sabendo, né, doutor Marcelo, se uma empresa aí utiliza animais em testes, né, nos seus testes. Como é que a gente pode ficar sabendo disso? Então, isso hoje em dia é muito difícil, né? Porque como a gente tem uma reação muito negativa, o que acontece? As empresas acabam escondendo isso. Então, nem sempre a gente consegue ter essa noção. Muitas vezes, os protetores animais é que acabam dando essa informação via site, via página deles, blogs que eles têm.
E a pesquisa da internet também a gente consegue saber, mas assim, ainda é muito velado isso. Hoje em dia, as empresas elas não conseguem ter uma divulgação, até porque isso para a imagem deles não é legal, não é bacana, né? Claro. Agora, doutor, quais as consequências para a saúde do animal quando se realiza um teste com esses animais? Então, a principal consequência que a gente vê é o contato com produtos que muitas vezes é maléfico à saúde deles. Outro fator é que normalmente quando se faz testes em animais, não se tem um animal, se tem vários. E o grande problema, como a gente viu aquela vez da empresa que tinha vários beagles, que aquela cuidadora acabou resgatando, Exato. são muitos animais no mesmo espaço, numa condição precária de convívio deles, né? Saúde, limpeza, higiene, alimentação. É precário, muitas vezes, as situações que eles se encontram. Agora, é importante crime? a gente perguntar, isso é crime? Se sim, você acha que tem uma fiscalização? Ou uma punição ou também? uma punição? Como funciona isso, você que vive no meio veterinário e conhece muito sobre o assunto? Então, infelizmente, não tem uma legislação específica sobre isso, uma legislação muito aprofundada, e não é considerado ainda muito... Alguns estados não têm essa política de considerar como crime. E outros países, Existe toda uma movimentação na Câmara para que se haja votação de lei nesse sentido, né? Em outros países, Marcelo, você tem informações? Outros Se países... é crime, não, eu digo tem, assim... por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando eles querem fazer teste, existem pessoas que fazem os testes, não animais, porque é proibido. É considerado maus tratos de animais. Exatamente. E nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas se sujeitam mediante pagamento. Por que eles usam aqui? Porque não tem custo usar um animal. Exatamente. É muito mais Então, fácil lá nos usar um Estados animal que Unidos não tem é custo mediante quase nenhum pagamento. pra eles, do que usar uma pessoa e pagar para essa pessoa se sujeitar. Entendo. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e falar para outro tema que é muito pertinente na sua área, Marcelo, é a castração de animais, né? Qual que é a importância do desenvolvimento de políticas públicas em relação à castração? Como você vê esse cenário no estado de São Paulo? Olha, ainda está engatinhando isso daí. Existem algumas prefeituras, por exemplo, eu sou aqui de Guarulhos, a gente tem a prefeitura de Guarulhos que faz um trabalho de castração gratuita no centro de zoonoses. Se não me engano, a prefeitura de Santo André e São Bernardo também tem essas políticas. Mas ainda é uma coisa que está muito pequena. Pela quantidade de animais que a gente tem abandonados, principalmente, deveria ter uma política já mais abrangente sobre isso. Por quê? A questão da castração é questão de saúde pública. Então, a gente tem muitos animais abandonados. Esses animais, muitas vezes, são focos de doenças de zoonoses, tá? que são transmissíveis para os seres humanos. Então, é um perigo muito grande. Além do que, o próprio animal, a castração é extremamente vital para a saúde dele. Sabe? Entendo. Agora... Quando a gente não tem a castração, o animal está sujeito a tumor de próstata nos machos, Exato. tumor de mama nas fêmeas. As fêmeas estão sujeitas a piométria, que é uma doença que acaba matando mais rápido do que um tumor. Agora, eu já ouvi muito, doutor, não sei, você pode me tirar essa dúvida, Pois não. de que o animal, né, o cachorro, enfim, ele sofre, né, muito, e muita gente, para procriar, né, muita gente fala, o animal sofre muito, por isso se pudesse evitar, né, a procriação. Eu não sei se isso é correto, porque às vezes tem muita lenda, né, as pessoas falam muito... Dentro que seria bom evitar isso, que o animal que não é castrado pode desenvolver câncer. Existem essas histórias? Sim, existe sim. Primeiro, o animal que ele é usado como matriz de procriação, ele é extremamente... ele sofre com maus tratos incríveis. Por quê? Porque, geralmente o criador ele
ele quer quanto mais crias que o animal dê, mais ele vai ganhar dinheiro com isso. Então, você pega, às vezes, um animal de 2, 3 anos de idade, parece um animal de 15, 20 anos, de tão acabado, de tão usufruído que ele foi a reprodução. Isso acaba com o sistema imunológico, a defesa do animal, a proteção do organismo dele fica praticamente zero, de tão usado que ele foi nesse sentido, né? Quanto à questão do câncer, realmente ele traz o problema do câncer. Tanto que existe o mito que se a cachorra cruzar, tiver pelo menos uma cria, ela não tem. Isso é mito. O que realmente evita o câncer de mama é a castração. Tá? Entendo. Então, ele acontece de forma preventiva, o câncer de mama. Isso é mito, não vai impedir dela ter o tumor. O que realmente impede, diminui. Quanto mais cedo fizer, maior o índice de se evitar um tumor de mama futuro. Agora, Marcelo, é importante a gente perguntar, também você citou a cidade de Guarulhos, citou a cidade de São Bernardo, de Santo André. Quem tem o seu animal para castrar e de repente não tem, né, as condições financeiras para fazer a castração, quem eles devem procurar? Qual que é a solução que eles podem encontrar? Então, normalmente o caminho mais rápido são os centros de zoonoses, né? Algumas cidades têm essa política de fazer castração para a população carente. E, tirando essa questão, existem algumas ONGs que também realizam esse trabalho. Agora, doutor, isso acaba também, né, na questão, vamos voltar aqui à questão da procriação, isso vira, né, também acaba virando um grande comércio, né? Como o senhor mesmo disse, a procriação aí, os animais, o cachorro, por exemplo, tendo aí 8, 9, às vezes 10 filhotes, né? Isso vira um comércio, né, que tem como... É difícil controlar, né? Tem alguma solução também para isso? Tem alguma coisa que possa diminuir essa questão do comércio, de estar se vendendo animais o tempo todo aí, procriando para ser vendido? Então, a questão é o seguinte: o comércio dificilmente vai conseguir se impedir que seja feito o comércio. É por causa de uma questão que a gente vive numa democracia, livre comércio. Então, tudo isso dificulta mais ainda. O que se poderia fazer que seria o mais viável? Se coibir o famoso criador do fundo de quintal, sabe? Sim. Que tenha empresas, criadores que sejam cadastrados, que sejam fiscalizados. Para quê? Para que sejam animais que sejam cuidados, não sejam só explorados. A maioria desses lugares, eles só exploram os animais e não tem cuidado nenhum. Quando eles fazem a doação, porque todas essas matrizes, eles acabam doando depois de um tempo. E as pessoas que acabam recebendo, recebem por carinho e amor. Só que recebem muitas vezes um animal que já está cheio de problemas, tumores, doenças, um animal que já não tem imunidade nenhuma. Qualquer resfriado ele pega, vamos falar assim, uma maneira mais fácil de se entender, o animal fica sem proteção nenhuma depois que ele foi muito usado, né? Doutor Marcelo, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp nesta sexta-feira. Muito obrigado por esclarecer o nosso público. Valeu. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Quando aqui o nosso noticiário, a cidade de São Paulo comemora 466 anos amanhã. A repórter Amanda Nascimento traz agora as informações dessa festa. Para celebrar mais um ano da Terra da Garoa, o centro será ocupado por um grande cortejo modernista composto de música, teatro, circo e dança. Com 10 horas de duração, o percurso terá início às 2 da tarde no pátio do colégio e será encerrado na Praça da República. Skank, Demônios da Garoa e a bateria da escola de samba Vai Vai trazem música para a caminhada, que ainda contará com outras atrações, como o Balé da Cidade. O itinerário deve passar por pontos históricos de São Paulo, como o Largo São Bento e a esquina das avenidas Ipiranga e São João. Museus e outras áreas da metrópole também receberão atrações para festejar a data, que contará com mais de 300 atividades.
Para conhecer a programação completa, é só acessar o site da Prefeitura de São Paulo, que é capital.sp.gov.br. Amanda Nascimento, Agência Alesp de Notícias. Pois é, gente, como a Amanda acabou de dizer aí, acabou de falar, tem muita atração, né? São muitas atrações neste sábado para comemorar aí o aniversário de São Paulo, né, que está completando 466, é isso? 466. Isso, 466. Só contemporânea. Exatamente. Então tem muita coisa aí. Quem ficar em São Paulo nesse final de semana, acredito que os paulistanos, né, vêm aqui também, ou que estão aqui ou que vêm de fora para prestigiar, né, esse aniversário, essa comemoração em São Paulo, vão se dar bem, porque está cheio de atrações aqui na cidade de São Paulo para comemorar esses 466 anos. E é uma oportunidade de lazer, de cultura, né? Temos shows do Memorial da América Latina. Tem muita coisa interessante acontecendo na cidade de São Paulo. O tempo vai estar ótimo, exato, né, para isso. Não vai estar chovendo. Olha, hoje, quando eu acordei, eu vi essa chuva, eu fiquei um pouco mas São Paulo, desanimado com o final de semana. Terra da garoa, mas como o senhor já tem os detalhes da previsão do tempo, agora eu tô até mais tranquilo. Me informar de tudo quanto é jeito, né? Principalmente questão do tempo em São Paulo. Porque São Paulo faz as 4 estações do ano num dia só, né? Sim. Mas a previsão, eu não estou dando certeza. Claro, previsão já se chama previsão, né? Sim. É previsão de que esse final de semana, amanhã, vai ter sol já, domingo também. Sol mais forte, vai chegar a mais de 30 graus aí, 30 graus no domingo. Então o tempo vai estar bom para que as pessoas, né, comemorem aí o aniversário dessa grande cidade que é São Paulo. Vamos agora para um rápido intervalo, voltamos já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Esta casa, ela foi focada no ano de 2019 muito na polarização partidária e que nós possamos discutir projetos que são importantes para todo o estado de São Paulo. Tenho conversado com os deputados e tenho dito exatamente isso, que a Assembleia Legislativa pode produzir muito mais em prol da nossa população. Foi um ano de experiência, mas também um ano bastante produtivo. Apresentamos vários projetos de leis, fizemos vários requerimentos e destacar aqui, principalmente as emendas que nós conseguimos na área da saúde, 6 milhões de reais para a área da saúde na cidade de Campinas, 10 milhões de reais para toda a nossa região metropolitana. Então foi um ano bastante produtivo, mas o principal projeto que foi discutido é a peça orçamentária. São mais de 239 bilhões de reais que serão investidos em todos os municípios, 645 municípios do estado de São Paulo. Uma peça onde os deputados tiveram a oportunidade de apresentar as suas emendas impositivas e as emendas para suas regiões, seus municípios. Então, foi a principal projeto de lei discutido na Assembleia Legislativa. As conquistas foram várias, né? Desde a presidência da Comissão de Assuntos Metropolitanos, tratando do trem intercidades, também os cartórios do Ouro Verde e também do Campo Grande, que tratamos junto ao Tribunal de Justiça e tivemos o parecer favorável da Corregedoria. O trabalho que nós fizemos junto ao Cartesp, da alça de acesso para a rodovia dos Bandeirantes, isso tem andado bastante, e além de uma grande conquista que conseguimos no orçamento de 2020, uma emenda importante do valor de 25 milhões de reais para a construção do Hospital de Referência Pediátrico Dr. Mário Gatti, que será instalado na cidade de Campinas, construído na cidade de Campinas, que atenderá Campinas e toda a região metropolitana. E também a conquista do AME, Ambulatório Médico de Especialidades, que atenderá toda a nossa região. E além, logicamente, das emendas voluntárias que conquistamos junto ao governo do estado, mais as emendas impositivas que passam aí de 15 milhões de reais. Temos vários projetos apresentados, mas um projeto que trata da saúde pública de todo o estado de São Paulo é o projeto Saúde Nota 10, de nossa autoria, que determina que os créditos da nota fiscal paulista de todas as farmácias do estado sejam repassados para os hospitais públicos e filantrópicos. Portanto, a expectativa é de que esse projeto seja apreciado pelos deputados no ano de 2020 e aprovado.
Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Muito bem, estamos de volta com o nosso jornal aqui da Rede Alesp. A Prefeitura de Franca reconheceu que errou no cálculo do IPTU de parte dos quase 165 mil imóveis do município. Bom, isso se fez com que alguns moradores aí recebessem carnês com valores reajustados acima do índice inflacionário de 2,55%. E a administração esclareceu que a inserção equivocada de dados junto ao sistema de cadastro imobiliário elevou a categoria de alguns imóveis e, consequentemente, aumentou o valor do IPTU 2020. A falha foi identificada após um contato aí de alguns moradores que discordaram, do valor do imposto. A Secretaria de Finanças informou que o caso está sendo apurado pelo Departamento de Auditoria e Controle Interno, mas não explicou quais sanções podem ser aplicadas por esse erro. Os moradores que se sentem prejudicados devem protocolar um pedido de revisão. Durante o atendimento é preciso apresentar o carnê de IPTU 2020. Também é possível ingressar com o requerimento no site da Prefeitura de Franca ou encaminhar um ofício ao e-mail cefim@francasp.gov.br. Jornal da Rede Alesp. O governo do estado de São Paulo começou ontem o processo de regularização de 1.000 moradias localizadas na comunidade de Paraisópolis, que fica na zona sul de São Paulo. A primeira fase do processo prevê a regularização de 1.000 moradias em 10 meses, sem custo à população. As unidades habitacionais serão vistoriadas para que os problemas sejam identificados e corrigidos. O início do processo foi assinado em ato realizado na comunidade, onde participaram lideranças comunitárias e um representante do governo do estado. Foram anunciados 1.600 empregos, 3 pistas de skate, abertura de creches, obras de infraestrutura, urbanização do córrego Antonico, lâmpadas de LED, contratação de mais médicos na assistência médica ambulatorial e construção de escolas estaduais, além de 2 parques. Em dezembro, o governador do estado, João Dória, anunciou uma parceria com a Prefeitura da capital, um pacote aí de medidas para a melhoria da infraestrutura de Paraisópolis, que somam 250 milhões. A administração estadual prevê 38 ações de promoção social e econômica. Muito legal essa iniciativa do estado de São Paulo, né? A comunidade Paraisópolis fica na zona sul de São Paulo, para quem não sabe, perto da região do Morumbi, onde há muito contraste, né, entre várias classes sociais. E o que acontece? Teve, aquela tragédia no mês de dezembro, durante um pancadão que era realizado na comunidade, onde vitimou várias pessoas, e agora o governo do estado, junto com a Prefeitura de São Paulo, toma iniciativas aí para melhorar a vida dessa comunidade. Para você ter uma ideia, Sérgio, é uma das maiores da capital paulista, com mais de cerca de 140 mil moradores. A questão é que não importa onde ou o que, todos têm o direito, de se divertir, mas precisa ter, tomar medidas. E a questão, aí para que... a canalização do córrego Antonico e também os parques é uma reivindicação antiga dos moradores da comunidade, até para se ver livre das enchentes, e os parques exatamente para que a população tenha lazer. Jornal da Rede Alesp. Falar de futebol, a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior no sábado, dia 25 de janeiro, que é o aniversário aqui de São Paulo, da cidade, 466 anos, marcará a passagem da administração do estádio do Pacaembu, da Prefeitura de São Paulo, para a iniciativa privada, veja bem. E o consórcio que assumirá o espaço vai anunciar um pacote aí de novidades, hein? E olha, a partir desse sábado, 25 de janeiro, os munícipes poderão fazer carteirinhas de associação do estádio pela internet, munidos de informações como CPF, endereço e telefone. Os interessados poderão ter uma carteirinha virtual do Pacaembu em poucos minutos via celular. Olha que legal, hein? Quem desejar uma carteirinha física será cobrada aí uma taxa de R$5, mínima, pequena, uma taxa pequena correspondente ao custo de produção da peça. As carteirinhas atuais continuarão a ser válidas, mas seus portadores deverão passar por um processo
de recadastramento e então de substituição do documento. E olha, 34 novas antenas de celular foram instaladas no estádio do Pacaembu. O acesso à rede Wi-Fi será gratuito para os frequentadores. Vestiários, área de imprensa e camarotes passarão por reforma e terão aspecto renovado. Os banheiros químicos foram duplicados. E as maiores alterações no estádio deverão começar em julho, quando será fechado para as obras. O tobogã dará lugar a um edifício de multiuso com lojas aí, escritórios e bares, entre outros. Em dias de grandes jogos, a concessionária estuda colocar arquibancadas móveis para ampliar a capacidade do público do Pacaembu, atualmente em 40 mil pessoas. Toda a remodelação do Pacaembu, que no mês de abril completa 80 anos, deverá estar totalmente pronta no ano de 2022. Olha que notícia boa, Sérgio. Você, como eu, acho que no nosso início de carreira frequentamos muito o estádio Paulo Machado de Carvalho. Muito jogo, cobri muitos jogos, era a rotina, né? Da semana, às vezes 2, 3 vezes por semana no Pacaembu. Então essa notícia realmente é um presentão para a cidade de São Paulo. Vamos esperar então para ver. Jornal da Rede Alesp. Olha, seria muito difícil contar a história da cidade de São Paulo sem falar, né, claro, dos imigrantes. Para receber estrangeiros de dezenas de nacionalidades diferentes, no século XIX, o governo paulista construiu no bairro da Moca, com o apoio de barões aí do café, a hospedaria de imigrantes, que atualmente leva o nome de Museu da Imigração. A repórter Melissa Araújo visitou esse local histórico na capital paulista e descobriu algumas curiosidades sobre a instituição. O historiador e pesquisador Henrique Trindade ressaltou a importância do museu, principalmente para familiares de imigrantes. A gente tem um centro de preservação, pesquisa e referência aqui no museu, que procura auxiliar famílias, né, que tiveram ascendentes que passaram aqui pela hospedaria de imigrantes. Esses documentos estão digitalizados, ou seja, as matrículas das pessoas que passaram por aqui, com os nomes, data da chegada, nome do navio, idade com que chegaram. Também as listas de bordo de navios que chegaram em Santos desde 1888 também foram digitalizadas, estão disponíveis para pesquisa. E os historiadores aqui do museu acostumam ajudar as pessoas que nos procuram para fazer esse tipo de pesquisa e descobrir um pouco da própria história. O Museu da Imigração fica na Rua Visconde de Parnaíba, 1316, na Moca. Funciona de terça a sábado, das 9 às 17 horas, domingo das 10 às 17 horas. O ingresso custa R$10 a inteira e R$5 meia. Aos sábados é gratuito. A estação Bresser Moca do metrô é pertinho. Ok, a nossa repórter Melissa Araújo com as informações aí da Moca. Vamos a um breve intervalo, voltamos já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Marcos é cadeirante há 3 anos. Ele comenta a importância da inclusão social na mobilidade urbana. Relatar os problemas da comunidade, né? De acessibilidade, essas coisas assim. Para Gilmar Tato, ex-secretário de Transportes, o seminário em defesa de políticas públicas é importante, pois ajuda a debater sobre diversos assuntos, como a inclusão social. A iniciativa do deputado Dr. Jorge do Carmo para fazer esse debate é alertar, primeiro, que está havendo esse desmonte das políticas públicas e a população, ao mesmo tempo, a população precisando cada vez mais dessa assistência, desses acessos a essas políticas. Então é um alerta, fazer um debate, aprofundar e ver como que a gente consegue fazer com que o Estado possa realmente ter políticas, recursos para isso, ações no sentido de fazer que a população tenha acesso ao transporte de qualidade, à educação, à saúde, à assistência social e por isso da importância deste debate. O seminário em defesa de políticas públicas foi solicitado pelo deputado Jorge do Carmo, do PT, que comentou sobre a importância do evento para a sociedade. Eu, com a nossa equipe, organizamos esse encontro para falar um pouco sobre a democracia e sobre políticas públicas.
E um mandato que é um mandato popular, um mandato que defende políticas públicas de saúde, de educação, de habitação, de criança e adolescente, né, e outras tantas políticas. Nós achamos importante transporte, mobilidade urbana e interurbana. Achamos importante fazer um seminário para dialogar um pouco sobre essas políticas. O evento contou com temas importantes, como educação, regularização fundiária e proteção à criança e ao adolescente. A historiadora Selma Rocha levantou pontos importantes para a educação. Nós defendamos a vinculação, tem gente que está atacando isso na reforma tributária, que nós defendamos uma contribuição social chamada Salário Educação. Tem projeto de lei na Câmara e no Senado propondo acabar com o Salário Educação, que nós defendamos o Fundeb, que é importantíssimo para financiar a educação pública, que nós defendamos projetos nas secretarias estaduais e municipais de educação, visando prevenir e superar a violência nas escolas e projetos curriculares e culturais que permitam aos meninos terem direito à cultura e à ciência. A educadora Irandi Pereira ressaltou a falta de segurança para a criança e o adolescente. Eu acredito que o evento de hoje é para a gente discutir os novos rumos e como que nós vamos enfrentar, a partir dos 30 anos do Estatuto da Criança, modificações substantivas no modo de ver e pensar e fazer para essas crianças e adolescentes do nosso país, mas especialmente aqui do estado de São Paulo. Hoje aqui eu estou vindo num evento na Assembleia Legislativa, organizado pelo deputado Dr. Jorge, que é juntamente para poder debater as políticas públicas. Dr. Jorge, que tem feito um esforço muito grande de mobilizar os movimentos, as entidades, enfim, a sociedade, para poder fazer valer a democracia de fato. E a democracia de fato, ela só acontece quando tem participação popular. E assim, quando a gente elabora políticas públicas, ouvindo a sociedade, tem muito mais chance de acertar aquilo que é o anseio da sociedade e do povo como um todo. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, eu e o Guga aqui da nossa Rádio Alesp. Sexta-feira chuvosa com as notícias do Parlamento Paulista. Você aqui fica sabendo de tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Olá. A Unicamp informou que foi alvo de hackers que violaram alguns de seus sistemas computacionais. Houve vazamento aí de dados privados. O problema foi detectado pela diretoria acadêmica e pode ter afetado outros sistemas. O ataque cibernético foi reportado às autoridades e não está clara a extensão desse vazamento aí. Segundo a universidade, a Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação, o CITIC, designou uma equipe para identificar o que provocou o incidente e qual a extensão dos danos. A Unicamp destaca que os usuários serão comunicados caso haja necessidade de alguma ação individual. Jornal da Rede Alesp. E nesta sexta-feira, aqui no Jornal da Rede Alesp, nós vamos mostrar um balanço das audiências públicas que aconteceram em 2019 aqui na Assembleia Legislativa. Uma delas foi a concessão do uso do Parque Estadual Fontes do Ipiranga. Você confere tudo sobre o assunto na reportagem da Juliane Alves. No ano passado, a Assembleia Legislativa recebeu 123 audiências públicas, o que permitiu que a população paulista trouxessem temas e sugerissem soluções para os problemas que afetam a sociedade. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, organizou uma audiência para falar sobre um dos temas mais discutidos na casa, a concessão do uso do Parque Estadual Fontes do Ipiranga, localizado em Diadema, município de São Paulo. Essa ocasião foi importante para entender que o zoológico não é apenas para visitação. É importante, né, as audiências públicas que aconteceram aqui no Parlamento Paulista, muitos assuntos que foram discutidos, né? Hoje eu me lembro também do um ano que completa a tragédia de Brumadinho. Eu lembro que aqui na casa foi discutido muito durante o ano, tá? O risco que a cava subterrânea lá de Cubatão pode causar. Também teve a CPI de Salto Grande, né? Então, assim, o Parlamento Paulista está sempre antenado
nessas situações. Perfeito, exatamente. Olha, a Assembleia Legislativa recebeu mais de 3 mil visitantes em 2019. Né? Eles foram divididos em 82 grupos ao longo do ano passado. O programa de visitas monitoradas da Alesp foi criado para divulgar as atividades dos deputados, o processo de elaboração de leis e a história do Palácio 9 de Julho, sede da Assembleia Legislativa. Estudantes aí dos ensinos fundamental e médio, universitários e turistas tiveram a oportunidade de aprender, né, um pouquinho aí sobre o nosso poder legislativo aqui estadual, né? Juliana Marinho é funcionária da Divisão de Comunicação Social da Alesp e monitora as visitas há 17 anos. Para ela, o programa é como um dia de aula. O aluno poder sair da sala de aula e vir para a Assembleia vivenciar o que ele aprende lá. Né? Então, assim, as visitas, a idade é a partir de 12 anos, justamente porque é o momento que o aluno está estudando sobre leis, sobre o poder legislativo. Então, eu acho interessante eles saírem da escola e vir aqui participar da sessão, como eles participam, né, do Pequeno Expediente, assistindo. Fica muito mais enriquecedor para o aluno ter toda essa vivência que ele tem aqui, né? E além de conhecerem a rotina do Parlamento Paulista, ainda é possível visitar as exposições temporárias sediadas na Galeria do Palácio 9 de Julho. Bom, em 2019, isso foram 78 mostras. 78 mostras? Com pinturas, fotografias e os mais variados trabalhos de artistas de todo o país. A Daniela Schniffer, isso, né, também da comunicação social, comenta agora o último ano, né, das exposições. O que eu acho que foi muito interessante esse ano foi a variedade dos tipos de exposição que nós tivemos. Então, nós temos artistas pouco conhecidos que vêm expor e acabam tendo um espaço para se destacar e tudo mais. Tem artistas mais conhecidos que vêm expor. E também a gente teve exposições científicas, por exemplo, da FAPESP e tudo mais. Tivemos exposições com um caráter mais político também. E nós também tivemos algumas exposições com caráter mais histórico, com uma retrospectiva histórica, objetos, com esse papel mais histórico. Mas Daniela alerta, o programa não tem fins lucrativos. Na Alesp, esse trabalho é sem fins lucrativos, então os artistas podem expor, podem dar o contato deles, podem explicar sobre as obras deles, mas não pode acontecer a venda de obras aqui dentro da Alesp. As visitas ocorrem às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 2h, devem ser agendadas aí pelo e-mail da Divisão de Comunicação Social, que é o consocial@l.sp.gov.br. A Alesp fica na Avenida Pedro Álvares Cabral 201, em frente ao Parque do Ibirapuera. Jornal da Rede Alesp. E agora no nosso jornal, continuamos ouvindo os nossos deputados estaduais, né, que estão fazendo aí um prognóstico do planejamento de ações para esse ano, né, esse ano de 2020. E eu tenho agora na linha a deputada Damares Moura, do PSDB, que participa ao vivo dessa edição do Jornal da Rede Alesp, entre outros assuntos. Vamos falar muito sobre liberdade religiosa. Deputada Damares, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia. Bom dia, Guga. Bom dia aos ouvintes da rádio nesse instante. Eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez falar com você. Não, é sempre bom porque a senhora é sempre solícita aqui com a gente. Quando a gente chama, a senhora está sempre atendendo aqui a nossa TV, né, a nossa rádio. Muito obrigado por isso. Eu de cara, deputada, já pergunto, o que é a liberdade religiosa? Liberdade religiosa é direito. Eu gosto muito dessa pergunta porque comumente a liberdade religiosa é confundida com religião, não é? Por consistir numa locução composta aí por duas palavras, né, liberdade e religiosa, as pessoas costumam associar essa expressão à religiosidade. E não é. Liberdade religiosa é direito.
que deve ser tratada como um direito, e é um direito fundamental. Não estamos falando de um direito qualquer, embora os direitos nunca podem ser tratados como uma coisa qualquer. Mas a liberdade religiosa é um direito fundamental. E o que é direito fundamental é aquele sem o qual o indivíduo não pode ter dignidade humana, ou não terá dignidade humana. Além do direito, o respeito também, né? A liberdade religiosa, né, deputada? Sim, a liberdade religiosa, ela conceitualmente é exatamente o reconhecimento do outro, não é, como objeto do mesmo respeito que você reivindica para a sua religião. Agora, deputada, no ano de 2019, a senhora fez várias ações, né? Teve aqui na Assembleia Legislativa a Semana da Liberdade Religiosa, a senhora recebeu vários líderes religiosos mundiais, visitou autoridades do Brasil, mas o que nós podemos esperar sobre o tema no ano de 2020? Quais as novidades que o seu mandato vai trazer para o telespectador da Rede Alesp e para a população de São Paulo, obviamente, deputada? Bem, a grande novidade, dentre outros desdobramentos, porque a defesa da liberdade religiosa é uma bandeira importante do meu mandato, não é? E nós fazemos uma defesa isenta e uma defesa ampla para todo e qualquer religioso, inclusive alcançando aqueles que escolheram não ter uma religião. Né? Porque a liberdade religiosa ela também contempla o direito de não ter religião alguma. E a visão que eu tenho da defesa desse direito, ela é muito ampla. E, nesse sentido, nós vamos seguir firmes, não é, na defesa intransigente do direito para todos. E eu tenho repetido, vocês já devem ter ouvido isso, não é? Que se não for para todos, não será para ninguém. É verdade. Agora, a grande novidade é que nós criamos, neste primeiro ano de mandato, e vocês têm conhecimento disso, a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa. Nós inovamos um pouco a formatação dessa Frente Parlamentar ao criarmos um comitê da sociedade civil que vai compor essa frente parlamentar. Porque esse é o nosso setor com as demandas que estão lá na ponta, não é? Na sociedade. E esse comitê civil, ele já está composto, naturalmente ele vai sofrer alguma alteração, porque alguém pode não prosseguir, não é, atuando, e a gente pode integrar o comitê com outros nomes. Mas ele já está composto, ele é muito representativo, porque ele contempla uma diversidade grande de segmentos religiosos e de outras lideranças, que não são lideranças religiosas, mas são ativistas da defesa da liberdade religiosa, juristas, né, membros de comissões da OAB. Então, a grande novidade é que esse comitê ele vai começar a atuar regionalmente. Inclusive, neste mês de janeiro, nós já criamos vamos chamar assim, já criamos um núcleo da Frente Parlamentar em São José do Rio Preto. Interessante, hein? Para eu poder, veja bem, para essa frente parlamentar ela ser efetiva, e eu tenho, me incomoda muito a criação de espaços, não é, de representativos não atuantes, me incomoda muito. Então, se a gente cria, não é, algum organismo, algum espaço de atuação, a gente precisa efetivamente dar resultado, não é, com aquele organismo, aquela entidade, aquele núcleo criado. Então, nós queremos que a frente parlamentar, ela realmente capte as demandas da intolerância no estado de São Paulo e que ela
atue sobre essas demandas dentro das competências de uma frente parlamentar, naturalmente, não é? Mas que nós sejamos, que nós concentremos essa demanda. A gente precisa identificar a demanda, a gente precisa encaminhar os casos, a gente precisa se manifestar sobre, não é, os eventos de intolerância religiosa. A gente precisa pensar política pública nessa frente parlamentar, a gente precisa pensar legislação, embora vocês também sabem, não é, que eu propus a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, já foi aprovada na CCJ. Mas, e eu acredito que seja o grande marco de 2020 se esse projeto tramitar, né, deputada? Sim, sim, com certeza. Mas só finalizando, a grande novidade realmente para nós será o estabelecimento de braços da frente parlamentar regionalmente, em todo o estado de São Paulo. E como são muitos anos de atuação, a gente conhece, né, eu conheço bem as lideranças em todo o estado que estão atuando com adequação, com legitimidade, em defesa da liberdade religiosa. Nós estamos convidando essas pessoas em todo o estado a atuarem ali onde estão implantadas essas lideranças. Então, a frente terá núcleos regionais em defesa da liberdade religiosa e para captar a demanda, para que nós atuemos com mais assertividade e sabendo exatamente onde está o problema e o que nós podemos fazer para avançarmos na defesa desse direito. Agora, deputada Damares, qual é, nesse caso, a religião que mais sofre, né, a intolerância aqui? Sim. Esse dado ele já é muito claro para nós, não é? São as religiões de matrizes africanas. Sem dúvida, esses são os segmentos que mais sofrem intolerância, inclusive já traduzida em violência real. Porque a gente tem muito aqui no Brasil uma intolerância religiosa simbólica, não é, que é traduzida por restrições e às vezes veladas a algum direito em razão da religião que a pessoa tem, não é? Mas para as religiões de matrizes africanas, nós temos já muitos casos, né? Temos visto na mídia, inclusive em outros estados, não é? A perseguição religiosa a essas religiões de forma real, depredação, não é, de espaços religiosos, incêndios, invasões e, às vezes, em muitos casos, a violência física. Religiosos que são agredidos fisicamente ou têm sua integridade física violada É um absurdo por causa isso, né? da religião que professam. É um absurdo esse tipo de atitude, né? Essa Absurdo. intolerância. Não dá para entender uma coisa dessa, né? Como a senhora disse no começo, não importa, né? Mesmo os ateus, os que não têm religião, né? Tem que ter um respeito, né? Respeitar a religião de cada um, do próximo, enfim. Exatamente. Exatamente. Agora, deputada, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua atenção nesse jornal da Rede Alesp desta sexta-feira. Essa tribuna sempre está aberta quando a senhora quiser se manifestar de algum assunto do seu mandato. Obrigado, deputada. Eu agradeço, um abraço aos nossos ouvintes e dizer que para nós é uma oportunidade muito significativa nós podermos dar conhecimento ao público daquilo que nós estamos fazendo. Então, a palavra de gratidão é minha. Um bom dia a vocês e um bom dia aos ouvintes da Rádio Alesp. Muito obrigado pela sua participação, deputada doutora Damares. E logo, a partir do mês que vem, né, terminando o recesso a partir de 3 de estaremos fevereiro, juntos, né? no plenário. Exatamente. E eu queria ressaltar, Sérgio, a deputada Damares também tem uma atuação muito forte, né, na defesa da mulher. Ela fez uma lei que instituiu a campanha Quebrando o Silêncio, quer dizer, uma deputada muito atuante na causa
de defesa da mulher, além da liberdade religiosa, que é uma das bandeiras do mandato dela, né? Essa é a defesa da mulher, com a semana do Quebrando o Silêncio, também foi uma grande iniciativa da deputada Damares, que é do PSDB, e agora está aí no seu 2º ano de mandato e vai tocar a partir de agora. Ela falou que tem muitas novidades, né? Mas vamos tocando. Não, e você lembrar bem ao telespectador também que é o primeiro mandato, né, da deputada Damares aqui. Ela está sempre à frente, atuando sempre, né? Isso é muito bom. Não só ela, como, né, praticamente todos os deputados aqui da nossa casa. E o programa Em Discussão da Rede Alesp recebeu a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, para falar sobre um dos seus projetos de lei, entre eles o que vingou com a lei da cesárea, que virou lei, né, sancionada em 2019 pelo governador João Dória, do PSDB, e é válida para toda a rede pública do estado de São Paulo, né, Sérgio? É a primeira lei da deputada Janaína Pascoal, e no programa Em Discussão eu pude entrevistá-la. Vamos ouvir um trecho. A lei nasce de uma série de casos concretos que eu pude acompanhar, em que bebês faleceram ou ficaram com lesões neurológicas graves, as assim chamadas paralisias cerebrais, em virtude de terem passado do tempo de nascer, né? Traduzindo, tiveram anóxia, que é a falta de oxigênio no cérebro. Em todos os casos, as mulheres chegam saudáveis, com bebês saudáveis à maternidade, e como não são atendidas no seu desejo de fazer uma cesariana, são submetidas a longas horas de espera e tentativa de um parto normal já visivelmente inviável, ocorre esse resultado, né, que é a falta de oxigênio. Então, assim, nesses muitos casos ficou evidente que se o desejo da mulher de fazer a cesariana tivesse sido atendido, o resultado morte ou o resultado lesão cerebral não teria se verificado. Assim que eu na verdade, antes de ser eleita, eu já apresentei como programa, vamos dizer assim, apresentar esse projeto de lei. Durante a campanha, algumas cidades que eu visitei, eu recebi o apoio de mulheres. Lembro, assim, para mim, eu tenho a memória muito, muito clara de Caieiras. Eu visitei Caieiras durante a campanha e foi muito tocante. Eu estava numa praça e mulheres, munícipes de Caieiras, vieram conversar comigo que tinham visto os meus videozinhos de campanha e que elas apoiavam muito esse projeto. Então, assim, foi um projeto que contou com um apoio popular muito grande e com muita resistência das formadoras de opinião. Justamente aquelas que não dependem do SUS, aquelas que né, pregam o parto normal para os outros, vão fazer, né, nas maternidades mais, assim, aparelhadas, estruturadas, e numa emergência elas podem dizer, olha, quero mudar daqui para frente. Não são aquelas que dependem de ônibus. Então, a mulher que depende de ônibus para ir para a maternidade e ouve, olha, a senhora tem que aguardar aí, está com 41 semanas mais uma, e volta de ônibus e volta daqui um tempo, essas mulheres me apoiaram, os maridos dessas mulheres me apoiaram, os parentes que perderam mulheres nas circunstâncias, né, que eu tento evitar, também apoiaram. A primeira-dama do Estado, dona Bia Dória, foi uma grande parceira. Tenho certeza que o apoio dela foi determinante para a lei ser sancionada, porque não foi pequena a pressão que o governador sofreu. Aqui na casa, eu tive um apoio forte dos homens, né? E um apoio de deputadas da área jurídica, sobretudo, que também acompanharam casos concretos de mortes desnecessárias. Hoje conversei pela manhã com a deputada estadual Mabel, do Paraná, que também conseguiu sancionar uma lei conferindo esse direito às mulheres. Estou em contato com outras deputadas estaduais. Quer dizer que a ideia é levar para o Brasil inteiro essa sua ideia. Deputada Clarice, em Pernambuco, deputada Thalita, na Bahia. Essa lei foi replicada na Câmara Federal pela deputada Carla Zambelli, no Senado Federal pelo senador Sérgio Petecão, e eu ainda estou com um pouco de resistência para a observância da lei. Tá? Então, o primeiro esclarecimento que eu aproveito para fazer aqui. A lei é estadual. Então, tem alguns hospitais que dizem assim para a paciente, olha, essa lei é estadual, como eu sou um hospital municipal, não preciso cumprir.
olha, essa lei é estadual, como eu sou um hospital particular ou filantrópico, particular não é tanto problema, mas o filantrópico não preciso cumprir. Nananinanan. A lei estadual vale em São Paulo Porque ele está no todo. estado de São Paulo, então obviamente... Então, hospitais que estejam no estado de São Paulo têm sim que cumprir a lei. E a senhora tem que cumprir a lei. A senhora tem tido denúncias, por exemplo, de muitas denúncias. Já tem um conselheiro do CFM que entrou em contato comigo, pedindo para passar o nome dos hospitais que estão submetendo as mulheres a essa tortura, né? Porque é uma questão de tortura. E o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma lista das denúncias que eu estou recebendo. Estive com o secretário estadual da Saúde. A orientação que ele me deu nesse primeiro momento é passar todos os casos para a ouvidoria da Secretaria de Saúde. Estamos fazendo isso, tá? Passamos o caso, mas paralelamente a isso estou fazendo uma lista, porque se eu começar a receber denúncias repetidas do mesmo hospital, além de passar para a Secretaria, eu vou passar para o CFM. Porque é muito grave, né? Nós perdemos um bebê entre o Natal e o Ano Novo, em Ribeirão Preto, ao que tudo indica nessas circunstâncias. O médico tem o direito, dever, de passar para a sua paciente todas as informações. Inclusive, há médicos que têm uma preferência pelo parto normal, pelo parto até natural, que é diferente do normal. Mas isso é um direito, dever do médico. Então, eu não estou entrando nesse mérito da persuasão, tá? Eu acho que é um direito, dever do médico falar, olha, senhora, eu entendo que esse caso, vi os seus exames, isso aí não... Agora, na medida em que essa mulher recebe as informações, tem 39 semanas completas, e os casos que eu estou recebendo denúncia não são só 39 não, são 40, 41 semanas completas, que não tem nenhuma dúvida de que essa criança está pronta para nascer. Depois de informada, a mulher diz, eu quero fazer a cesariana. Entendeu? Algumas têm até recomendação do médico que acompanhou o pré-natal, viu? Não são poucas. E ainda assim o médico diz, não, mas eu quero que faça parto normal. Peraí, aí passou do limite do poder-dever médico, entendeu? Aí entrou na seara do desrespeito à autonomia da paciente e da colocação da vida desse bebê e até dessa mulher em altíssimo risco. Jornal da Rede Alesp. No dia 25 de janeiro, uma das maiores tragédias da história do país completa um ano. O rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão deixou 270 mortos e 11 desaparecidos em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O que foi feito desde então para garantir a segurança das barragens e evitar novos acidentes? Como estão as famílias atingidas na tragédia e que tipo de assistência receberam? Este é o assunto do programa Em Discussão, que vai ao ar na noite desta sexta-feira. Gilberto Servinski, que é coordenador nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, definiu o que o dia 25 de janeiro representa para familiares das vítimas e para os sobreviventes do caos. Essa data é um dia muito triste, né? É de luto, também de revolta, de indignação, porque a dimensão daquele... Nós chamamos aquilo de um crime contra a humanidade, né? São 200, como você apresentou logo no início, são 270 pessoas que foram matadas, que foi ceifadas pela lama de uma das maiores mineradoras do mundo. O refeitório estava abaixo da própria barragem de rejeito. Essa lama, esses 12 milhões de metros cúbicos que estavam depositados, ela se dispersou ao longo de 280 quilômetros de rio, destruindo o rio Paraupebas. E ao longo desse rio tem 19 municípios que vivem cerca de 600 mil pessoas, que mais de 100 mil pessoas foram afetadas diretamente com problema de água, que tem problema de saúde, que tem problema agora dessas famílias que não tem fonte de renda, porque perderam o trabalho, perderam o local de a sua renda. Tem um conjunto de consequências que Brumadinho causou. E além de Brumadinho, nós não podemos esquecer um outro grande crime, que é Mariana, que fica muito próximo lá de Brumadinho.
Jornalista Dalmar Condes falou sobre os impactos subjetivos e o maior dilema das famílias atingidas nesse caso. A tragédia vai além do fato, ela tem impactos subjetivos. As pessoas estão ainda sem saber como vão viver daqui para o futuro. E a reconstrução desse futuro é que eu acho que é o grande dilema e a grande necessidade do momento. Reinaldo Canto, que é jornalista especializado em sustentabilidade, destacou que os inúmeros descasos ambientais nas últimas décadas não podem ser desconsiderados nas investigações das causas de tragédias como a de Brumadinho. Que o que nós estamos vivendo hoje nada mais é do que pagar muito caro por todos os descasos ambientais que vêm ocorrendo há muitos e muitos anos. Quando a gente pensa em todos esses desastres, tanto de Mariana como foi agora o de Brumadinho, eles fazem parte de um contexto em que as questões ambientais elas sempre foram colocadas completamente de lado. Elas não eram vistas como algo fundamental para qualquer produção, para qualquer desenvolvimento. Era visto como algo, na verdade, que estava atrapalhando. Então, hoje, quando a gente fala da questão da sustentabilidade, tem muita gente que ainda encara isso como sendo, mas é um movimento, é uma moda. A gente hoje paga o preço por todos os descasos que vêm ocorrendo há muitos anos. Roberta Oliveira, advogada especialista em direito constitucional e mestre em direito ambiental, ressaltou a importância de responsabilizar empresas e instituições envolvidas nesse lamentável episódio. A responsabilidade da Vale, da empresa, ela está permeada pela responsabilidade administrativa, responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Então, é muito comum nós escutarmos aí nos noticiários, né, esses três tipos de responsabilização da Vale. Mas eu vejo muito pouco se falar na responsabilização do Estado. Como que o Estado, como que os poderes públicos podem ser responsabilizados também? Porque eles têm o dever também de cuidar do meio ambiente. O Brasil ele é signatário de vários tratados internacionais de direitos humanos e de direito ambiental. Então, o Estado brasileiro ele pode vir ser chamado, pode vir ser acionado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, se ele não fizer a responsabilização aí da empresa que causou esse acidente, essa tragédia, esse desastre, né? Aí em Brumadinho. Chegamos, portanto, ao final do nosso jornal aqui da Rede Alesp. A sonoplastia aqui do José Cândido e do Roberto Dias. A coordenação da Rádio Alesp é da Fabiola Altran. Diretora executiva da TV, a Lilian Busato. Diretor de comunicação da Assembleia Legislativa de São Paulo é o Matheus Pérez Granato. Coordenação do jornal da Rede Alesp, Mônica José. Nas imagens na web está ela, Dani. Produção, Andréa Ritchio. Edição, Márcio Pedroso. Apresentação, eu, Sérgio Everton. E eu, Guga Mendonça. Então, chegamos ao final do nosso jornal. Amanhã estaremos, aliás, na segunda-feira. Hoje é sexta, exatamente. Amanhã é sábado. Lembrando do aniversário amanhã da cidade de São Paulo. Aí, muitas atrações. Então, aproveitem. Ótimo final de semana para você, Sérgio, e para todos os ouvintes ligados na Rede Alesp. Até segunda. Estaremos de volta a partir das 9h30 da manhã. Valeu! Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.